Dom António. Dom António de Portugal nasceu em Lisboa, em 1531 e morreu em Paris, a 26 de agosto de 1595, mais conhecido pelo cognome de o Prior do Crato e, mais raramente, como o Determinado, o lutador ou independentista, pela ênfase posta no recobro da independência de Portugal. Era filho legitimado do infante Dom Luís e neto de Dom Manuel I, tendo sido um dos candidatos ao trono português durante a crise sucessória de 1580. Segundo alguns historiadores, foi aclamado rei de Portugal e reinou efetivamente, em 1580, durante um curto espaço de tempo no continente, ficando, desde então e até 1583, a sua autoridade confinada a algumas ilhas dos Açores. Não consta, no ensino escolar, da lista de reis de Portugal, e em geral a historiografia, quer em Portugal, quer a nível internacional, caracteriza-o apenas como um pretendente na luta pelo trono. António era filho do infante Dom Luís, e como tal neto do rei Dom Manuel I. Sua mãe chamava-se Violante Gomes, de alcunha apelicana, e pertencia ao povo. Alguns autores afirmam que seria uma cristã nova ou judia, como se convencionou chamar, pela qual o infante Dom Luís se deixara fascinar e com quem teria casado em segredo. Foi precisamente em virtude de ser conhecido como um bastardo e filho de cristã nova, embora esta última afirmação não se possa ter por verdadeira, que a sua pretensão ao trono foi considerada inválida. Ademais, o seu pai fora também prior da Ordem do Crato, o que o impedia de contrair matrimónio válido sem que antes obtivesse dispensa papal. António foi discípulo de Frei Bartolomeu dos Mártires em Coimbra e entrou para a Ordem dos Hospitalários, cujo prior era o seu pai. Em 1574 foi governador da Praça Norte-Africana de Tanger e em 1578 acompanhou o rei Dom Sebastião na campanha em Marrocos. Feito prisioneiro na Batalha de Alcácer Quibir, conta-se que conseguiu a libertação com o recurso à astúcia. Quando lhe perguntaram o significado da cruz de São João que usava, respondeu que era o sinal de uma pequena mercê que tinha obtido do Papa, e que a perderia se não voltasse até 1 de janeiro. O seu captor, pensando que se tratava de um homem pobre, permitiu a sua libertação em troca de um pequeno resgate. Quando regressou a Portugal em 1578, Dom António reclamou o trono. Pretensão esta que acabou por lhe ser negada por não ser reconhecido como filho legítimo, acabando por ser aclamado o seu tio Dom Henrique. A 23 de novembro de 1579, uma carta régia retira a Dom António a nacionalidade portuguesa, os seus bens são confiscados e é expulso do reino. Era conhecida a antipatia do cardeal que foi encarregado em Évora da sua educação e se empenhou para que este seguisse a vida eclesiástica. Em janeiro de 1580, estando reunidas as cortes em Almeirim, nas quais se esperava designar um herdeiro para o trono português, faleceu o velho cardeal Dom Henrique. Uma junta governativa, constituída por 5 governadores, assumiu a regência do reino. O trono português era então disputado por diversos pretendentes. Entre eles, destacavam-se a Duquesa de Bragança, Dona Catarina, Filipe II de Espanha, e o próprio Prior do Crato. O mais legítimo herdeiro seria a Duquesa, mesmo sendo mulher, já que descendia de Dom Manuel por via masculina. Filipe II, por seu turno, era um estrangeiro e descendente de Dom Manuel por via feminina. Quanto a Dom António, embora fosse também neto por via masculina, pesava sobre ele a suposta bastardia.
Filipe, no entanto, conseguiu subornar os grandes do reino com o ouro vindo das Américas, e a coroa começou a pender favoravelmente para o seu lado. Para estes, a ideia de uma união pessoal com a Espanha seria altamente proveitosa para Portugal, que estava a passar um mau momento econômico. Dom António procurou seduzir o povo para a sua causa, à semelhança da situação vivida durante a crise de 1383 a 1385. Tal como nesse período, também rei de Castela invocara argumentos de natureza familiar para herdar o trono português. Também então, Dom João, mestre de Avis, filho ilegítimo do rei Dom Pedro I, apresentou uma candidatura que acabou por sair vencedora nas Cortes de Coimbra de 1385 e foi ratificada na Batalha de Aljubarrota. A 24 de julho de 1580, durante a preparação para a esperada invasão espanhola, Dom António foi aclamado rei de Portugal pelo povo, no castelo de Santarém. Dom António pedirá ao povo que o aclamasse apenas regedor e defensor do reino, mas já o povo rejubilava. É aclamado também em Lisboa, Setúbal e em numerosos outros lugares. No entanto, um mês mais tarde, a 25 de agosto, as suas forças são derrotadas na Batalha de Alcântara pelas do Duque de Alba. Tendo sobrevivido ao combate, Dom António foge para o norte, com as tropas de Sancho de Ávila a persegui-lo até Viana do Castelo. Durante 6 meses, de novembro de 1580 até maio do ano seguinte, vive homiciado no seu reino, abrigando-se quer em mosteiros quer em casas de partidários devotados. De junho a setembro de 1581 está em Inglaterra, na corte de Isabel I, procurando ali em vão auxílio militar, e em seguida dirige-se à França. Em 1582 está na Ilha Terceira, nos Açores, que havia tomado o seu partido e de onde continuou a governar. Era reconhecido apenas localmente, de modo que, em Portugal continental e na Madeira, o poder passou a ser exercido por Filipe II de Espanha, reconhecido oficialmente pelas Cortes de Tomar de 1581 como Filipe I de Portugal. Iniciava-se, na história de Portugal, a dinastia filipina. Continuou ainda a lutar até ao fim da sua vida pela restauração da independência do seu país. Não chegaria a assistir ao fim do domínio filipino. Dom João, neto da sua prima, a duquesa Dona Catarina de Bragança, seria aclamado como rei Dom João IV após o golpe vitorioso de 1 de dezembro de 1640. Desapareceu assim, proscrito e esquecido, o último príncipe de Avis.